Olá, bem-vindos ao evento Encontros e Saberes Inclusivos. Meu nome é Patrícia Fial e sou coordenadora de curso. Este é um evento anual promovido pelos cursos de Educação Especial, Andragogia, Pedagogia e Psicopedagogia e ocorrerá sempre na última semana do mês de novembro. E sua programação, ela visa integrar os acadêmicos e a comunidade em diálogos relacionados à perspectiva da inclusão. E hoje teremos convidados muito especiais. E agora eu chamo o grande mestre Eduardo Torto Meneghelli. É com você. Muito obrigada. Oi. Boa tarde, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui participando desse estudo, principalmente no meio de dois palestrantes bem jovens, né, porque eu já estou um pouquinho passado na idade, vamos assim dizer, não aprendi a andar ainda, mas né, ainda continuo mais velho do que vocês. Fico muito feliz de ver que tem pessoas novas brigando pela inclusão, discutindo e conversando e trazendo novas ideias, né? E eu não posso deixar de agradecer a fala do nosso querido amigo agora, que acabei de conhecer, o Kevin, por todas essas palavras e dizer que realmente a inclusão é um processo de transformação permanente, né? Ela não muda, é isso aí mesmo. Mas hoje eu vim falar um pouco sobre educação inclusiva, que é a nossa ideia de falar hoje, né? E para falar sobre educação inclusiva, é trazer à tona e fazer referências a muitos pais de pessoas com deficiências, pois foi através das incansáveis batalhas sociais travadas por esses pais, muitas das vezes anônimos, mas de uma importância imensurável, que normalmente não são lembrados, para essa conquista social e humanizada que estamos vivendo hoje, a qual estamos tentando também concretizá-las diariamente. Mas, com certeza, foi através de tantos pais que se solicitou essa ideia de inclusão no mundo, no Brasil, trazendo essas mudanças de atitudes, de práticas segregativas, primeiramente da aceitação, do respeito, em seguida, percebendo a capacidade, para não muito distante, a humanização. Foi quando muitos pais de deficientes conseguiram plasmar e materializar suas intenções e aspirações, de tentarem fornecer pelo menos uma oportunidade para os seus filhos. Foi quando, organizando os movimentos dos pais que queriam lutar pelos direitos dos seus filhos, uma vez que ainda não se tinha o direito de expressar as opiniões naquela época, esses movimentos dos pais começaram a ganhar uma força lá pelos anos de 1950. Por esse ângulo, percebemos que no decorrer da história da humanidade, observamos que as concepções sobre as deficiências foram evoluindo, conforme as crenças, valores, cultura, concepção de homem e da própria humanidade, das transformações sociais e dos pais das pessoas com deficiência e dos próprios deficientes. Que a inclusão não existe, que a educação inclusiva não existe, se não existir a pessoa também com deficiência, no decorrer do desenvolvimento da humanidade. Acompanhando essa evolução no século XX, esses movimentos sociais se agregaram a outros movimentos, os políticos, os educacionais, também batendo na porta dos estudiosos, pesquisadores, das associações, dos conferistas, propondo um aprofundamento mais detalhado nesses discursos, ou nessas discussões.
resultando em reflexões de inclusão e diante das práticas educacionais. Há algumas décadas atrás, muitos de nós, ou alguns de nós, porque a maioria de vocês hoje são jovens, já presenciamos ou vivenciamos essas batalhas sociais. Entretanto, dessa vez, estamos sendo representados por nós mesmos, as pessoas com deficiências, mas quase sempre apoiado pelos nossos familiares. Através desse apoio, dessa determinação, da persistência motivadora deles, dos exemplos de otimismo, fomos para as ruas, participamos, promovemos passeatas, debates, discussões, reuniões, workshops, fórum, seminários, conferências. Para ser mais exato e mais preciso, em 1979 surgiu uma das primeiras manifestações públicas chamada Movimento dos Deficientes, que estavam carregando faixas e cartazes onde diziam mais ou menos assim: quando o deficiente terá vez? Quando poderemos trabalhar? Quem nos defende? Nós somos úteis, sim. Queremos apenas uma oportunidade. E tantas outras faixas e cartazes que tinham durante a passeata. A partir dessas iniciativas, fomos estreitando a distância entre nós, os deficientes, e a sociedade brasileira. Eliminando barreiras, conquistando espaço, garantindo para nós, pessoas com deficiências, a possibilidade e a probabilidade de participarmos da sociedade, como indivíduos sociáveis e inclusos. Caros palestrantes, Patrícia, acadêmicos, depois dessa pequena reflexão sobre a pessoa com deficiência e um pouco da sua trajetória, eu peço a permissão para vocês nesse momento para usar como exemplo real um pouco da minha trajetória de vida na perspectiva da educação inclusiva. Pois eu nasci pessoa com deficiência em 1963. Recapitulando, em 1950 houve os movimentos quando sinalizou-se as discussões sobre os objetivos e qualidades dos serviços educacionais especiais. Em 1979, os movimentos dos deficientes. Em 88, a Constituição Federal. Em 94, a Declaração de Salamanca. Em 96, a LDB. Em 2015, a LBI. Como eu disse, eu nasci em 1963, totalmente pessoa com deficiência. Diagnosticado bem mais tarde como artrogripose, deficiência dos 2 membros superiores e dos 2 membros inferiores. Em 1969, quando eu já tinha 6 anos de idade, minha mãe foi me matricular numa escola estadual. E eu não fui aceito nessa escola. Simplesmente por ser deficiente físico. Eu sei que em 63 muitas pessoas já falavam que existiam as escolas especializadas, né? Normalmente eram as APAES que tinham, e normalmente muitas das deficiências, mesmo não sendo deficientes mentais, iriam para APAE. E minha mãe não quis isso. E minha mãe brigou. E foi uma das poucas vezes que eu vi Dona Eugênia e minha mãe com lágrimas nos olhos, quando a gente retornou para casa. Mas quando a gente chegou em casa, ela teve uma atitude fantástica. Fantástica. Ela simplesmente decidiu que ela iria me alfabetizar para mostrar para as pessoas que a minha deficiência era somente física e que eu tinha capacidade, sim, de aprender. Resumindo a conversa, depois de alguns exercícios e, como eu costumo dizer, de algumas observações, porque minha mãe foi a maior pedagoga que eu conheci na vida, sem ter entrado numa universidade, porque ela fez um estudo de observação de todos os meus movimentos para descobrir como que eu iria escrever. Primeiro, a percepção dela foi que eu poderia escrever com a boca,
onde eu aprendi a escrever em 6 meses, e depois alguém disse, né, numa forma irônica, né, talvez, ou até de propósito mesmo, que eu poderia vir a perder os dentes, e como que eu iria escrever? E minha mãe ficou preocupadíssima. E começou de novo todo aquele processo de observação. Chegou a comprar um jogo de varetas, que eu acho que todos vocês sabem o que é, aquelas varetinhas coloridas, né? Que a gente aperta com a mão para tirar a de cima sem mexer de baixo. E fez uma estratégia com as minhas irmãs e algumas regras que eu não poderia jogar com a boca. Eu teria que apertar com uma das mãos ou com um dos pés. Porque ela queria descobrir uma maneira de fazer eu escrever ou com a mão ou com o pé. Passando-se o tempo, ela percebeu que eu segurava um palito entre meus 2 dedos da mão esquerda. E nessa noite que ela viu isso, ela largou tudo que ela estava fazendo, sentou-se no chão do meu lado, pediu para eu pegar o lápis, do mesmo jeito que eu peguei o palito, e ainda costumo brincar nas minhas palestras, né? Que ela falou assim, como tu fez? Eu mostrei para ela, assim, faz de novo. Eu fiz de novo. Ela assim, faz outra vez. Eu fiz outra vez e já fiquei preocupado, porque ela estava falando parecia assim que meio brava, porque minha mãe italianona, né, fala daquele jeito, meio grosseirão. E daqui a pouco ela se levantou e saiu. E quando ela saiu, eu pensei, puxa, eu fui buscar a cinta, vou apanhar. Saí rolando e me escondi embaixo do guarda-roupa. Daqui a pouco ela volta, com o papel na mão. Sentou do meu lado, botou o papel e disse para mim tentar riscar o papel. E depois que eu fui tentar riscar o papel, aconteceu a mesma coisa que acontece com qualquer um de vocês. Ou que aconteceu com qualquer um de vocês, né? Na verdade. Quando a gente pega o lápis pela primeira vez, a gente aperta tanto que ou quebra a ponta do lápis, ou a folha do papel corre junto com a ponta. E foi o que aconteceu. Quando eu fui riscar, o papel correu. E eu não consegui riscar. E minha mãe olhou para mim e disse assim, bem séria, Eduardinho, eu não posso segurar o papel para ti. Porque eu não vou estar na sala de aula contigo. Então mas eu vou te dar uma ideia. Você pode levantar a tua bunda um pouquinho, dar um pulinho para frente e sentar em cima de uma parte do papel para segurar o papel sozinho. E eu fiz, gente. E comecei a rabiscar. E me ferrei. Me ferrei porque no outro dia ela acordou empolgadíssima, foi numa vendinha que tinha e comprou, acho que todos os cadernos de caligrafia que tinha naquela venda. E fez eu exercitar, escrevendo o meu nome e algumas frases. Resumindo essa conversa, no ano que eu fui proibido de entrar na escola, eu aprendi a ler e a escrever com a boca em primeiro lugar, e depois sentado em cima do caderno, segurando o lápis com a mão esquerda e dando os pulinhos cada linha que acabava para poder descer e continuar na outra linha. E assim, no ano seguinte, em 1970, ela volta à mesma escola para matricular o meu irmão mais novo do que eu e pediu para a escola fazer um test drive comigo. E vocês prestem bem atenção, que esse test drive que minha mãe pediu para eles fazerem, ela já fez com a consciência que em 1970, quando você entrava na escola, não tinha creche, não tinha jardim. A gente ia aprender a fazer os pontilhados, seguir os desenhozinhos, a coordenação motora, tudo lá na escola. E eu já sabia ler e escrever. E eles não tinham mais como não me aceitar. Mas mesmo assim ainda tentaram não me aceitar, dizendo que não tinha uma carteira especial para eu sentar, já que eu tinha que sentar em cima do caderno para poder escrever. Minha mãe já achou uma solução imediata. Tirou um tapete da sua bolsa e disse, sentado no chão em cima desse tapete, ele pode estudar. E foi assim que eu estudei, da primeira à terceira série do primário, sentado no chão. Mas foi uma experiência fantástica, porque eu tive quase as mesmas oportunidades que os meus colegas e irmãos. Quando eu digo quase as mesmas, é porque aconteceu algo assim meio que inusitado no início, né, desses 3 anos. Porque as professoras tinham pena de mim, por eu estar no chão sentado. E eu, como criança, e uma criança bem educada, aprendendo a sobreviver com as suas artimanhas, porque minha mãe me ensinava a eu tentar me descobrir, e eu senti que as pessoas tinham pena de mim e eu sabia usar isso muito bem.
Eu já usava isso já como malandragem, porque às vezes eu não queria escrever, porque meu irmão copiava a matéria, eu olhava para a professora e dizia, professora, hoje eu estou com uma dor no meu braço, nas minhas costas, não vou escrever não. E normalmente elas foram me deixando eu ficar assim, como se diz, vagal dentro da sala de aula. Não fazia quase nada. Normalmente, esses 3 anos, eu era passado pelo conselho de classe, porque aconteceu uma coisa que não acontece em sala de aula, um fator de desaprendizagem. Tudo que minha mãe foi me ensinando, eu fui desaprendendo, porque as professoras não usavam a minha capacidade ou não queriam usar por pena, por eu ser diferente dos demais. E quando eu cheguei na 4ª série do primário, hoje eu entendo que nessa 4ª série do primário foi a minha primeira educação inclusiva que eu tive depois da minha mãe. Porque eu tive uma professora que, com 1 mês de aula, ela pegou meu caderno de atividades e percebeu que eu não tinha quase nada escrito e fez certas exigências com a minha pessoa. Exigiu que eu copiasse tudo que estava no quadro, participasse dos ditados, fizesse caligrafia para melhorar minha letra, tudo o que um aluno normal faz em sala de aula. Eu achei aquilo um absurdo no primeiro momento, um absurdo. Cheguei em casa, contei tudo para a mãe, e claro que mãe fica do lado do filho, normalmente. No outro dia, minha mãe foi na escola comigo para conversar com a professora explicou as situações, e minha mãe, né? E minha mãe acreditou, não, ela confiou na professora e concordou com tudo. Gente, minha 4ª série eu não tive recreio. Eu fiquei a 4ª série todinha na hora do recreio copiando matéria do quadro ou fazendo caligrafia para dona Diva, a minha professora. Mas quando chegou no final do ano letivo, eu já passei sem precisar da nota do meu irmão ou sem o auxílio do conselho de classe. Quando eu fui na 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série, eu não adiantava mais fazer carinha de dentinho, chorar, porque as pessoas já sabiam da minha capacidade, porque a dona Diva foi contando para todo mundo que eu era capaz. E eu fui aprendendo e tendo gosto. Eu costumo dizer que quando a pessoa é exigida a certo ponto, a gente acaba cedendo e acaba gostando de aprender. Por isso que eu me tornei um dos melhores alunos do ensino fundamental. E assim eu fui estudando até me formar no ensino médio em técnico em construção civil, desenhista arquitetônico. Isso mesmo. Sentado em cima de uma prancheta, chamado tecnígrafo, eu aprendi a desenhar. Eu tive que desenvolver algumas estratégias, Mas naquela época, nós não tínhamos os professores de apoio especializado. A gente não tinha aquele cuidador que vinha na sala de aula para dar ajuda ao apoio especial. Nós tínhamos que fazer tudo sozinho. Eu sei que existem deficiências e deficiências, mas se alguém me olhasse naquele momento e eu tivesse um apoio pedagógico especial e talvez um cuidador especial, talvez eu não teria desenvolvido tanto. Não é que eu sou contra o apoio pedagógico especial, não. Eu sou contra em alguns casos, porque a gente só se desenvolve exercitando. E a gente só exercita se alguém não faz por nós. Porque se alguém faz por nós, a gente não vai a lugar nenhum. A gente não consegue. Claro, eu trabalho numa escola, hoje, já desde 2001, é uma escola municipal, nós temos o AE especificamente fabuloso na nossa escola, uma dedicação fantástica, as cuidadoras são fantásticas, só que a gente vê em toda a rede, em tantas outras redes de ensino, onde já fui proferir algumas palestras, a gente vê aquele apelo dos pais, apelo das mães, para que os seus filhos tenham um atendimento especial. Mas dependendo da situação, não tem necessidade. É isso que eu quero dizer. Dependendo da situação, eles têm que deixar o filho tentar fazer. E o professor também tem que ser mais incentivador do que é normalmente. Porque quando a pessoa vem de casa com deficiência e já vem com a autoestima talvez não tão elevada, é um pouco mais complicado.
que não foi meu caso. Graças a Deus, eu tive uma família que soube me preparar para a vida. E isso eu fiz graças a toda a minha família. Pai, mãe e irmãos. Depois que eu aprendi, foi consequência, né? Por isso que quando a gente fala em inclusão, eu gosto de falar que inclusão, ela é feita quando a pessoa com deficiência quer se incluir. Porque senão nós podemos arrumar todos os aparatos, todas as necessidades, todas as políticas públicas direcionadas a pessoas com deficiência e ele não vai ser incluído. Porque ele não quer. Em 1992, eu fui eleito vereador de Balneário Camboriú. Em 1993, eu ingressei na universidade para fazer o curso de administração. E olha como as pessoas lutam contra o preconceito, né? Eu dirigi um triciclo adaptado que eu desenvolvi, que não é o tema de hoje, mas eu pilotava uma moto adaptada de 3 rodas e eu saía de Balneário Camboriú para Itajaí na faculdade. E estacionava a minha moto na porta da sala de aula, bem no corredor. E um certo dia eu fui proibido de botar a moto ali na frente. Eu sendo deficiente, mais fácil para meus colegas me carregarem no colo, eu tinha que botar a moto lá no estacionamento, onde meus amigos fizeram um monte de briga com todo mundo, até que acabaram deixando, né? E eu também, claro que a gente também vai conquistar o espaço da gente, né? Em 2009, eu me formei pedagogo. Olha a ironia do destino. Não fui aceito na escola enquanto criança. Hoje eu sou pedagogo. Em 2012, eu terminei o meu mestrado em educação. Hoje a gente faz aí uns cursos de capacitação para as pessoas trabalharem com pessoas com deficiência. Ironia do destino, inclusão. Eu costumo dizer determinação, força de vontade, porque as políticas públicas existem. E se elas existem hoje, que não existiam na minha época, e eu consegui estudar, graças à determinação dos meus pais e a minha boa vontade, hoje nós temos um aparato todo tecnológico que nos ajuda, todo o aparato das políticas públicas desenvolvidas para nós, as pessoas com deficiências, e os professores que estão se preparando cada vez mais para nos dar suporte nessa inclusão. Então, voltando agora, depois desse breve relato da minha vida, se alguém quiser depois fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade. A gente vai voltar agora um pouquinho à discussão da educação inclusiva. Quando se fala de educação inclusiva, logo vem à mente da gente, né, as técnicas de aprendizagem de pessoas com deficiência. De fato, os conceitos são relacionados, mas há distinções que precisam ser esclarecidas. A educação inclusiva deve ser definida como uma educação voltada para todos e de todos. É uma ação educacional humanística, democrática, percebida e conquistada. Quando eu digo percebida e conquistada, é porque ela não veio por acaso. A gente não pode esquecer, porque a gente fala muito em teoria, em teórico, como falou o Kevin, muito explicitamente, ainda ele usou um tema muito bem, né, o pensamento induzivo, achei fantástico, né, fantástico. E essas teorias, elas existem porque nós existimos, as pessoas com deficiência. Só que essas teorias, elas seriam mais exatas se realmente perguntassem para nós, para as pessoas com deficiência, o que é necessário. Porque muita teoria foi feita, muita teoria escrita, muita teoria publicada, e como ele fala, falta a prática. Mas a educação inclusiva, ela também não pode ser piedosa. As pessoas não podem ter pena. Porque ela tem que perceber o sujeito não só em sua singularidade, mas sim no objetivo de ensino e aprendizagem, do crescimento, da inclusão social de todos. E quando a gente fala numa inclusão de todos, ou para todos, de todos,
Eu vou deixar uma perguntinha aqui para vocês. Vocês acham que todas as escolas brasileiras são inclusivas? Elas estão preparadas para receber a clientela deficiente? Todas as escolas já têm acessibilidades razoáveis? Porque eu lembro quando começou a surgir a palavra da inclusão, uma das primeiras brigas minha, que eu lembro que eu falei muito enquanto vereador também, a gente brigava pela acessibilidade. Eu não admitia que falavam em inclusão sem ter acessibilidade. E hoje eu pergunto, todas as escolas têm acessibilidade? O aluno consegue ir nos anfiteatros das escolas? Os alunos conseguem circular em toda a escola? Isso é bom a gente pensar um pouco. A educação inclusiva é um modelo de ensino contemporâneo, como o nosso amigo disse antes de mim, o Kevin, que propõe igualdade nas possibilidades de escolarização. Só que essa igualdade, no meu ponto de vista, eu sei que eu estou sendo um pouco crítico hoje, mas essa igualdade está um pouco ainda tanto quanto distante. Com essa visão, o objetivo é que todos os estudantes, crianças, adolescentes e até alunos do ensino superior tenham direito à educação e a um ensino bom e um ambiente adaptado. Isso acontece? A educação inclusiva ela veio da educação especial. E eu não critico só, eu agradeço que todas essas coisas estão sendo desenvolvidas, todas essas políticas públicas, todo esse aparato educacional, porque se nós pararmos para analisarmos, como tem pessoas que ainda dizem que não se evoluiu nada, eu com 58 anos de deficiência digo, a inclusão evoluiu bastante. A educação, mais ainda, mais ainda, mais ainda. Existem coisas a ser reparadas, consertadas, apoiadas pelas pessoas com deficiência? Sim, temos que estudar para isso. Nós temos que se especializar. Não adianta só nós, as pessoas com deficiência, ficarmos reclamando e não sabemos o que é ser um professor. O quanto é duro fazer uma pesquisa, como o Kevin está fazendo, seu doutorado, perdendo ou ganhando o seu tempo em estudar as questões inclusivas. Nós, pessoas com deficiência, também teríamos que estar fazendo isso, para assim debatermos ponto a ponto, ou tete a tete, como se fala. A educação inclusiva é isso, ou deveria ser, né? A educação inclusiva é um lugar onde os ditos normais e as pessoas com deficiências poderiam conviver, usufruindo do mesmo espaço, compartilhando experiências, formas de viver diferente, aprendendo uns com os outros. Isso acontece, estando no ambiente escolar, com certeza, acontece. Mas para nós termos isso, é algo que a gente tem que sutilmente falar, mas temos que falar. Para isso acontecer, os pais, a família, também tem que fazer a sua parte com a pessoa com deficiência. Porque a escola não vai dar conta sozinha. O professor está ali para se dedicar, mas os pais têm que fazer a sua parte. E a nossa educação inclusiva, ela teve um salto muito grande, um impulso, né, fazendo se mover bastante a partir da Declaração de Salamanca, pelo menos aqui no Brasil. Contudo, contemplar a diversidade também significa reconhecer que há diferentes gêneros, etnias, classes sociais. Enfim, cada indivíduo é único. Graças a Deus, né? Se eu tivesse outro cara que nem eu, não sei se eu aturaria. Não sei se eu aturaria outro Eduardo, né? Assim como eu. Mas ainda bem que nós somos únicos, né? Eu costumo dizer que ainda bem que nós somos únicos, porque nós conseguimos pensar diferente do outro. Se todo mundo pensasse igual, não adiantaria nem nós termos esse encontro hoje aqui, né? Muito bom. Eu acho que eu vou parar por aqui e vou deixar para nossa amiga Carol continuar.
e eu estou à disposição. Muito obrigado. Eduardo, muito obrigada por compartilhar seus saberes. Você trouxe ali uma visão, a questão da educação inclusiva, na visão política, social, a visão histórica também, mas você trouxe a sua vida aqui para a gente. Eu vi aqui muitos elogios, muitos agradecimentos por compartilhar aqui conosco a sua trajetória de vida, porque ninguém melhor do que você, né, para falar dessa situação da inclusão, né, da questão da deficiência e trazer esse ponto ali com a escola, como você se sentiu. E veja bem, eu lembro de um livro, Inclusão não rima com solidão, de José Pacheco. É o que você falou, se não fosse a sua mãe, se não fosse seus amigos, você tem aquela força, você teve muita força, você é um exemplo de força e de superação. Você é a nossa inspiração, mas você teve todo um apoio ali também da sua mãe, como a família é importante, né? A escola tem um grande papel, essencial, a família, essencial, todos nós temos um grande impacto aí na vida de todos, porque a inclusão não é só para os deficientes, a inclusão é para todos,